A derrota para a equipe do Bahia, a lanterna do Campeonato Brasileiro, tudo isso acende ainda mais um ambiente de pressão aqui no estádio Beira-Rio. Pressão esta que vai para a direção, conselho de gestão especialmente e obviamente que depois chega no vestiário de alguma forma. A parte de bastidor externo começa a fervilhar. E a partir disso, protestos aconteceram na tarde desta segunda-feira, no CT Parque Gigante e aqui no estádio Beira-Rio, inclusive com a intervenção da Brigada Militar sendo necessária. Uma panela de pressão que se direciona para o vestiário do Internacional e poderá impactar no futuro os trabalhos de Paulo Pesolano e também de Fabinho Soldado. Eu dou detalhes sobre isso agora, aqui do A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Eu tô aqui no Beira-Rio e esse vídeo, ele é um vídeo de bastidores do Beira-Rio. E não necessariamente do CT Parque Gigante, do departamento de futebol, do vestiário do Internacional. E muitas vezes esses ambientes, eles andam separados. O que eu vou falar aqui é sobre o ambiente bastidor do Beira-Rio, que de alguma forma é um ambiente externo, um bastidor considerado externo ao vestiário, mas que obviamente pode impactar diretamente nos trabalhos de Paulo Pesolano e também de Fabinho Soldado. Protestos aconteceram aqui no Complexo Beira-Rio na tarde dessa segunda-feira. Eu vou dar detalhes sobre isso, mas antes eu convido vocês a baixarem o aplicativo da Zapay. O link vai estar fixado aqui nos comentários. Você pode quitar o seu IPVA com até 20% de desconto usando os programas Bom Motorista e Bom Cidadão. A Zapay te ajuda a quitar os débitos do teu veículo, carro, moto ou caminhão e tu consulta gratuitamente eles, tá? Faz o download gratuito, link fixado aqui nos comentários e aí faz uma consulta na Zapay, lembrando que é um aplicativo gratuito, tá? Gente, hoje foi um dia pós-derrota para o Bahia que doeu, que coloca o Inter na lanterna do Campeonato Brasileiro e que acende um sinal de alerta e, mais do que isso, uma preocupação que gera pressão e gera repercussões no ambiente colorado. E isto, por exemplo, se explica a partir do movimento feito pela Guarda Popular, torcida organizada do Internacional que saiu em protesto nesta segunda-feira. A Popular, ela não esteve presente na partida de domingo contra a equipe do Bahia, por estar punida. Os seus principais integrantes, as caracterizações relacionadas à Popular, elas não foram permitidas no jogo de domingo em função de episódios do Clássico Grenal. A Brigada Militar não permitiu a entrada da Popular. Depois da derrota, a gente teve as cenas de protesto vindas da camisa 12, torcida organizada também do Internacional, na saída dos jogadores. E hoje, segunda-feira, foi o dia da Guarda Popular ela protestar. Eles se dirigiram até o CT Parque Gigante, no final da manhã, mais para o início da tarde desta segunda-feira. Mas os jogadores já haviam, muitos deles, indo embora, porque o treinamento ele aconteceu na parte da manhã. O Inter até tomou cuidado de fazer publicações relacionadas ao treinamento só depois do treinamento ele acontecer. Mas depois da intervenção da Brigada Militar, que fez com que estes torcedores saíssem do CT Parque Gigante, eles se dirigiram aqui para o Portão 3, onde fica a administração do Internacional, o Conselho de Gestão, a sala do presidente Alessandro Barcelos, é por aqui que ele entra. E os torcedores da Popular colocaram uma bandeira que esteve no CT Parque Gigante em frente à porta da administração. E a partir daí houve de novo a intervenção da Brigada Militar, que dispersou esses torcedores por eles estarem ali impedindo, inclusive bloqueando a entrada da sala de administração do Internacional. Estas fotos elas foram publicadas pela própria Guarda Popular. Quando eu cheguei aqui no estádio, a polícia estava fazendo um trabalho já de rescaldo, um trabalho já de contenção e prevenção, e logo depois eles foram embora. Mas esse ambiente de pressão, é claro que ele recai em cima do vestiário de maneira indireta, tá? Quem está pressionando neste momento é o ambiente externo. Conselho de gestão, integrantes políticos que obviamente são muito impactados em função desses protestos vindos da torcida. E por mais que neste momento o vestiário ele esteja blindado, o dia ele foi de reunião do Conselho de Gestão a portas fechadas aqui no estádio Beira-Rio, onde obviamente se debateu alternativas para sair deste momento complicado. Há muita preocupação no bastidor colorado. Preocupação com o fato do Inter não estar conseguindo reagir na temporada.
Preocupação com a campanha de 6 jogos, 2 pontos conquistados apenas. E algumas miras começam a ser apontadas. A primeira delas parece ser para o Fabinho Soldado, tá? Que foi muito criticado em função da entrevista coletiva que ele concedeu depois da partida contra o Bahia, tá? Não pegou bem a entrevista do Fabinho Soldado. O Inter entende que não foi bem no pós-jogo. A entrevista do Esteban Conde ela não foi boa, mas ele é um auxiliar. O Fabinho Soldado não foi muito bem também. E isso tudo está sendo analisado. Eu acho muito difícil que o Pesolano esteja em risco nesse momento, porque a direção acredita muito no trabalho do Pesolano, tá? E entende que os problemas, eles são outros. O foco do Inter nesse momento é resolver a questão do transfer ban para tentar buscar reforços ainda nessa janela de março. Mas já bateu este desespero, entre aspas, esse sinal de alerta de que o Inter precisa reagir e que com o elenco atual dificilmente vai ser possível reagir. Então movimentos podem acontecer a partir dos próximos dias, porque a pressão ela está forte, da torcida, do externo, do ambiente político e até mesmo de todo mundo na consciência entendendo, cara, isto pode levar o Inter, esse início está dando indícios de que o Inter pode caminhar para um lugar bem desagradável ao longo da temporada. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!